Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta reunião da Igreja Evangélica do Caminho. Hoje, domingo, nós iremos colocar no ar a palavra que foi ministrada na Sojipa no domingo passado. Portanto, é uma gravação, né? Uma vez que nós estamos exatamente nesse horário, cultuando a Deus e ouvindo a palavra de Deus, presencialmente ali no Clube Sojipa, aqui em Porto Alegre. Inclusive você que não faz parte do grupo de risco, já pode se inscrever para as nossas reuniões, né, através de um link que a gente disponibiliza durante a semana. Você pode então participar das nossas reuniões que já estão acontecendo presencialmente. E para você que ainda está se guardando em função da pandemia, que é grupo de risco, você vai ficar com a palavra de Deus nesta noite. Eu queria abrir esta reunião então lendo com você o Salmo 145, versículos 8 e 9, que diz assim: Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se, grande em misericórdia. O Senhor é bom para com todos, e suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Nesses dois versículos, o salmista Davi exalta alguns atributos de Deus. E uma das coisas que a gente, quando lê a Bíblia, deve sempre procurar é o que a Bíblia fala sobre Deus. A Bíblia revela a Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, mas revela quem Deus é. E aqui o salmista, ele destaca 4 atributos de Deus, que praticamente se entrelaçam: bondade de Deus, compaixão de Deus, misericórdia de Deus. E ele novamente, na verdade são 3 atributos, cita novamente bondade e misericórdia. E como é bom saber, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas lutas pelo qual nós temos passado, né? Inclusive por conta dessa situação da Covid, sabermos que Deus é bom. Se Ele é bom, significa que Ele cuida, que Ele está conosco, que Ele está preocupado, no sentido de nos ajudar, mas também Deus é um Deus de compaixão. Deus é um Deus que estende a mão. Deus é um Deus que é grande em misericórdia. E nós queremos exatamente começar esta reunião lembrando desses atributos de Deus. É claro que há muitos outros, mas eu gostaria de destacar nesta noite a bondade de Deus, a compaixão de Deus e a misericórdia de Deus. Tudo isso encarnado na pessoa de seu Filho Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que revela quem Tu és. Um Deus bondoso, um Deus cheio de compaixão e um Deus que é grande em misericórdia. Obrigado pela igreja, Senhor, obrigado por esta reunião, que Tu fale aos nossos corações, que Tu ministre através da Tua palavra, ministre ao coração do Teu povo e daqueles que estão nos assistindo nesta noite, para que Tu faças sinais, prodígios, maravilhas, que nossos corações sejam transformados de acordo com a Tua palavra. Assim eu oro. Amém e amém. Fiquem então com o nosso culto transmitido domingo passado ali no Clube Sojipa. Romanos capítulo 12, versículos 1 a 5. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês
que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O que Paulo vai abordar nesse belo texto, e tenho certeza de que Deus vai falar conosco hoje à noite aqui, tendo em vista tudo o que Deus fez pelo ser humano, salvando ele de seus pecados por meio de Jesus, uma obra gratuita e recebida pela fé. Como esse povo agora deve viver? É isso que Paulo tem em vista. Tendo o Senhor feito o que fez conosco, nos salvando gratuitamente pela fé, o que nos cabe agora em termos de comportamento, de ética, de conduta? E Paulo vai dizer que devemos nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo. Me parece um paradoxo, né? O sacrifício geralmente com o qual estamos acostumados é morto. Mas Paulo aqui vai falar de um sacrifício vivo, dedicado a Ele, a Deus. Os sacrifícios de animais oferecidos no passado agora tornam-se desnecessários porque Cristo fez uma última oferta por todos os pecados. Ele se deu naquela cruz em nosso lugar e a sua justiça nos revestiu, de modo que Deus agora nos aceita por meio de Jesus sempre. E por causa disso, salvos agora, sempre há lugar para o serviço cristão na vida de alguém que é filho de Deus. Quer dizer, sim, Deus veio ao mundo e nos salvou, mas a história não acaba aqui. Ele nos envia em missão. Há um propósito para o cristão de estar nesse mundo que não é só aguardar o céu, existe uma vocação, um sentido da vida. O próprio casamento tem um sentido específico a partir do momento em que Deus ilumina os meus olhos. Tudo passa a ser ressignificado. Em vez de viverem de acordo com os padrões de um mundo que está em desacordo com Deus, que está sofrendo, gemendo, que está angustiado, que sangra e, por que não dizer, que chora. Os cristãos são exortados a deixar que aconteça uma renovação nas mentes deles. Eu quero que você preste atenção nessa palavra hoje à noite. Renovação da mente, que se dá pelo poder do Espírito Santo. E não por uma autoajuda, e não por um esforço intelectual, mas alguma coisa Deus faz em nossa mente, e essa mente renovada, o texto diz, nos transforma. E nos transforma de uma tal maneira que a vontade de Deus não é mais nossa inimiga e nem pesada, ela é harmonizada com o nosso gosto, com o nosso querer. Esse é o segredo de nascer de novo do Espírito. Alguma coisa acontece em nós que a gente passa a desejar Deus e a sua vontade. E é por isso que essa transformação nos harmoniza e nos faz entender a vontade de Deus não como opressora, mas como boa, perfeita e agradável. A Bíblia nunca ensina uma doutrina para tão somente torná-la conhecida. A doutrina que a Escritura nos apresenta é para ser praticada. Jesus mesmo disse, se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Porque a prática me dá uma compreensão da doutrina que vai para além do intelecto, é você mergulhar no sentido daquele ensino que tem uma finalidade, a vida. A vida. Por isso, Paulo muitas vezes vai animar as pessoas a terem certo comportamento ético, um comportamento cristão, sempre depois que Paulo relata o que Deus fez em Cristo, para motivar o crente e dar sentido à sua ética. Por que amar?
Por que virar a outra face quando agredido? Por que não revidar quando você é amaldiçoado? Por que amar o inimigo? Por que e como? São perguntas que aqui estão presentes. Por isso o texto começa com a palavra portanto. Quer dizer, até então, até o capítulo 11 dessa bela carta, Paulo expôs a obra da cruz com detalhes. Talvez nenhum outro livro tenha tanta explicitação do que foi a obra da cruz, o que significa justificação, o que é ser aceito diante de Deus, que todos somos pecadores, mas que mesmo assim Deus nos amou, redimiu, Cristo morreu na cruz, nos perdoou dos pecados e nos purificou. Então o capítulo 12 começa logo, não tem como viver igual alguém que experimentou tamanho amor e tamanha misericórdia. Além disso, o que Paulo trabalha nesse capítulo 12, tem muita ligação, mas tem paralelos claros com o sermão da montanha de Jesus, em Mateus capítulo 5, 6 e 7. É como se Paulo pegasse aquele sermão e agora colocasse na sua linguagem. Embora não existisse, nesse tempo em que Paulo escreveu essa carta, nenhum evangelho escrito, atenção, claro que o ensino de Cristo era conhecido, o dos evangelhos, de forma oral. Ou em sumários escritos, resumos do que Jesus ensinou. Os evangelhos foram escritos posteriormente, mas Paulo tinha escutado a respeito do ensino de Jesus. Basta lembrar a ceia. Quando ele escreve aos Coríntios, ele diz, o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei, que na noite em que foi traído, e Jesus então ali é relembrado por Paulo. Mas vamos olhar esse texto com cuidado, versículo 1. Portanto, Paulo passou 11 capítulos desta carta falando sobre as misericórdias de Deus. 11 literalmente falando. Porque o Evangelho é a demonstração da misericórdia divina para com pecadores indignos, como eu e você. Todos pecaram, Paulo vai dizer. Se você volta um pouquinho nesse mesmo documento, capítulo 9, versículo 16, e nós vamos ler algumas passagens importantes hoje para entendermos bem esse texto. Romanos 9, 16, veja bem o que Paulo escreve. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Se você chegou aqui hoje, se você um dia foi salvo por Deus, não foi porque você quis, foi porque Deus te buscou. Não dependeu do esforço que você fez, não dependeu nem de estar numa família cristã. Pastor, mas como? Isso tem influência? É claro que tem, mas antes disso, Deus te escolheu e te predestinou. E fez de tudo, talvez nascer numa família cristã, para te salvar. Mas tem gente que nasce numa família cristã, não é cristão e vem a conhecer o Evangelho por uma outra família ou por um colega de trabalho. Mas o que eu quero destacar aqui é o que Paulo mesmo diz. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. De fato, o pecado nos fez mortos em nossos delitos e pecados. O pecado cegou o nosso entendimento. Cauterizou a nossa consciência que ficou indiferente. E esse é um dos grandes males do nosso tempo, indiferença, frieza. As coisas já não fazem mais impacto. Estamos mortos, cauterizados. E nesse sentido, é que Paulo então explora esse assunto. Não é a gente que corre, é Deus que quer. E é muito importante, numa noite como essa, a gente ter essa consciência que Deus não desiste de nós. Que é pela infinita misericórdia dEle, e não pela minha justiça, beleza, posição social, intelecto, seja lá o que for. Mas a verdade é porque Deus é misericordioso, que Ele me salvou, salvou você. E para ficar bem claro, vire a página, capítulo 11 desse mesmo livro, versículo 30. Paulo é muito claro. Romanos 11, 30. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia, não é que o povo deixou de ser desobediente, não, é que Deus usou de misericórdia.
À vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que também eles alcancem misericórdia. Paulo está falando dos judeus e dos gentios. À vista da que foi concedida a vocês. Agora, versículo 32 é o principal. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Por isso que não cabe diante de Deus justiça própria. Por mais perfeito que a gente ache o nosso comportamento, nossa conduta, nosso respeito pela família, o fato de eu ser um trabalhador, um honesto. Aliás, um dia eu disse numa reunião de pastores, quando lá se questionava que alguns pastores eventualmente se perdiam nas suas contas, não lidavam com isso muito bem. Eu disse, olha, antes de ser crente, eu já aprendi isso em casa, que conta a gente paga. Se alguém é um bom pagador para então ser pastor ou fazer alguma coisa diferente no meio da comunidade cristã, o problema está na nossa base, na educação. Mas nem por isso eu era, a não ser um pecador. Porque o que adianta pagar as minhas contas e dentro do coração ter sentimentos ruins, pensamentos ruins? O que adianta lidar com as situações da vida, ter o desejo de matar alguém por ciúme ou por inveja, e somente controlar esse desejo, mas não ter uma purificação interior, é como muita gente hoje está, porque somos pecadores por natureza. Com base nessa misericórdia, então, Paulo é que faz um apelo ético. Por causa desse amor, desse perdão, de um Deus que salva, que tem misericórdia, que ilumina os nossos olhos, que perdoa o nosso passado, é que há um motivo para seguir em frente. É porque assim há esperança. Do contrário, estaremos mortos ainda em nossos delitos e pecados. F.F. Bruce, um grande exegeta do Novo Testamento, escreve assim: no Novo Testamento, religião é graça e ética é gratidão. No Novo Testamento, religião nada mais é do que graça. E ética é resultado da graça, é gratidão. Não é à toa que no grego a palavra charis, graça, pode ser traduzida tanto quanto graça, como com gratidão. Dependendo do contexto, você pode fazer uma ou outra tradução. A palavra pode significar tanto graça, como gratidão. Mas Paulo, no capítulo 12 aqui, usa uma outra expressão, ele usa a expressão irmãos. Perde então aqui uma distinção que Paulo vinha fazendo entre judeus e gentios. Embora ele tivesse destacado muito ao longo dessa carta essa distinção. Aos judeus pertencem os oráculos de Deus. Desde o início de Romanos há uma distinção. Agora não, todos são equiparados e são chamados de irmãos. Porque afinal todos têm a mesma vocação para serem povo de Deus, não importando a sua etnia. Uma outra expressão mencionada agora há pouco é sacrifício vivo, santo e agradável. O que Paulo está sugerindo aqui é que os cristãos estão vivos dentre os mortos, porque nasceram de novo, saíram da escuridão e vieram para a luz, e receberam vida e desfrutam agora então de uma nova vida em Cristo. Eles não serão sacrificados como foram os animais no Antigo Testamento, pois Cristo cumpriu o que fora predito por esses sacrifícios e tomou o lugar de cada animal, de cada oferta, de uma vez por todas. Cristo se tornou o sacrifício definitivo, não resta mais nada a ser pago. A obra de Cristo consumou toda a nossa dívida, temos paz com Deus. Não há como prosseguir sem esse perdão. Não há como ter certeza de salvação, logo não há paz para se viver o presente, se não há uma certeza de que a dívida foi completamente paga, e não é por mim, porque aí se fosse por mim eu sempre teria dúvida se fiz o suficiente. Não, essa dívida foi paga por Jesus. Duas expressões aqui também interessantes, santo e agradável. Essas palavras seriam o equivalente moral há uma qualidade que os animais naquele tempo tinham. Eles eram sem mácula, eles eram sem defeito e eles eram de aroma agradável quando queimados.
Então esse sacrifício santo e agradável é uma vida consagrada, dedicada, equiparada no sentido moral ao que fisicamente os animais tinham de perfeição no passado. Isso está em Levítico 1, versículos 13 e 9, depois você pode olhar. E Paulo então vai dizer que a nossa vida é uma verdadeira adoração. Mas há uma outra expressão interessante nesse texto de Romanos, ainda no versículo 1, que é a expressão culto racional. Racional aqui no grego é a palavra lógicos, que pode significar duas coisas, razoável ou racional. Quer dizer, culto razoável, porque esse culto seria a única coisa sensata que se espera de alguém que foi salvo pela graça. Neste sentido, salvos pela graça, nosso culto se torna razoável na medida em que ele é o resultado inevitável de quem foi salvo pela graça. Mas há um outro sentido aqui para a palavra lógicos, que é racional. Porque o culto seria oferecido com mente e coração. Seria um culto espiritual em oposição ao cerimonial, ao formal, ao exterior. Não, é toda a nossa vida, nosso coração, nosso espírito e também nosso entendimento devotados a Deus. E atenção, este culto aqui pode até abranger o nosso culto público da comunidade, como está acontecendo aqui hoje. Mas entendido bem esse texto, Paulo vai nos dizer que a nossa vida é um culto a Deus. Existe um filósofo estoico, que inclusive é citado por cristãos, ao lidar com esse tema. O nome dele é Epíteto. Olha o que ele escreve. Se eu fosse um rouxinol, faria aquilo que é próprio de um rouxinol. Se eu fosse um cisne, faria o que é próprio de um cisne. Atenção, como eu sou lógicos ou um ser racional, me cabe adorar a Deus. Aí eu lembro de Salmos, quando Deus vem e diz assim, não sejam como a mula ou o cavalo, os quais só obedecem com freios e cabrestos. Deus nos deu uma certa inteligência, uma capacidade racional também, uma compreensão, para não agir no mundo como um animal. Isso nos levará a concluir que a vida tem algum sentido em Deus. Basta pensar, refletir, basta observar. Mas onde se dá esse culto, meus irmãos? Porque estamos em culto hoje da igreja cristã. Paulo vai entender que esse culto se dá em todo lugar. Agora, ele usa uma expressão interessante nesse sentido, a palavra corpo. Por que ele usa a palavra corpo aqui? Ou seja, ofereçam o seu corpo. Ora, para os gregos platônicos, o corpo era a prisão da alma. Para os gnósticos também, eles achavam que pecado mesmo era o que eu fazia no espírito, no coração. O corpo podia fazer o que bem entendia, inclusive imoralidade. E de propósito, Paulo vai usar a palavra corpo aqui, para apresentar o corpo na vida de um cristão, como expressão de um ato de adoração. Esse é um ponto importante hoje. Tem gente que entende que é importante adorar a Deus com a mente e com o espírito, não só também com atos mecânicos, isso é verdadeiro, porque também Jesus vai lidar com esse assunto, e os profetas lidaram com esse assunto, quando o povo honrava a Deus com os lábios e o coração estava longe, isso é verdadeiro, Deus está preocupado com o coração, mas aqui Paulo vai para uma outra dimensão, o culto não é só uma coisa espiritual, ele envolve a nossa vida. O que fazemos, o que decidimos, nossa família, como administramos nosso tempo, nossos recursos, isso às vezes é mal compreendido um bocado por muita gente. Não, eu estou lá na igreja, no culto público, e estou prestando o meu culto a Deus, espiritualmente conectado com Ele e até com o entendimento, mas culto aqui para Paulo é uma vida. É uma vida.
E neste sentido, o culto aqui do corpo não quer dizer corpo somente a parte física, mas o ser humano por inteiro, na sua integralidade. E aqui é importante, o culto não é uma coisa só interior, só abstrata e muito menos mística. O culto a Deus é um ato corpóreo e concreto. Nos Salmos você vê batendo-se palmas, pessoas levantando as suas mãos, cantando. Mas pensando no culto para fora do templo ou do culto público da igreja mesmo, a nossa vida e o que fazemos é culto a Deus. E a pior coisa que nós podemos fazer, isso é um platonismo ou um gnosticismo, é cindir, romper isso como se o que Deus quer ou com o que se importa é o meu coração, o resto ele não se importa. E é por isso que muita gente que vê o comportamento de cristãos não entende que Deus é esse. Alguma coisa está desconexa. Veja Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Nem tudo o que o meu corpo quer fazer, mal motivado, como às vezes ele está, eu devo fazer. Aliás, eu sou orientado aqui a que o Espírito mortifique aquelas atitudes e comportamentos da minha vida que vão contra o Espírito que está em mim e que mostram que há dois seres vivendo em mim. Ora um dominando, ora o outro. Então Paulo é explícito que é preciso mortificar os feitos do corpo. Isso também é culto. Ao falar sobre a depravação da raça humana, isso é um assunto muito importante. O ser humano é um ser humano pecador por natureza, um depravado no sentido ontológico, da sua essência, ele nasce assim já. Paulo detecta essa pecaminosidade através do uso do corpo. Olhe comigo esse texto, Romanos 3, por favor. Muito importante isso aqui. Romanos 3, versículo 10 até o 18. A gente pensa que pecaminosidade é uma coisa abstrata, é um conceito. Eu sei, Cristo me libertou da ira de Deus, porque eu era um pecador, um ser humano mau e depravado no sentido moral. Não, essa depravação é corpórea também. Romanos 3, 10. Como está escrito, não há justo nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E agora começa Paulo a explicitar isso. Todos se extraviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Texto fundamental para mostrar que somos maus, por natureza. Não é que a gente não tenha capacidade de fazer o bem, a gente tem. Mas, essencialmente, o mal está em nós. Na forma do egoísmo, da omissão, da indiferença, da frieza, do ciúme, da inveja, da avareza, do orgulho, e a lista não pararia aqui. Agora, como é que se dá esse mal? Versículo 13. A garganta deles é sepulcro aberto. Eles usam mal a boca. Com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso também é um certo culto. O que fazemos com a nossa vida, com o nosso tempo, com o nosso corpo, com a nossa mente, com os nossos dons, com a nossa família, com o nosso automóvel, com o nosso salário. Nós somos de Deus. Paulo diz que a depravação se revela, se manifesta por meio do nosso corpo. E a mesma coisa também vai se dar na santidade. Porque em Romanos capítulo 6, versículo 13, o próprio Paulo vai dizer
Não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus. Isso é culto, como instrumentos de justiça. Amém, irmãos? Então, o que é culto? Cuidado com essa dissociação entre um culto espiritual e um culto corpóreo, ou do corpo todo, ou da vida toda. Essa dissociação que nos leva a uma espécie de esquizofrenia. Mas não paramos aqui no próprio capítulo 6, versículo 16. Paulo prossegue. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Gente, isso aqui é fundamental. Quanto mais você oferece a sua vida aos vícios, mais os vícios vão te escravizar. Quanto mais você oferece a sua vida a Deus, mais livre você vai ficar, inclusive de si mesmo. E de si mesmo no sentido do orgulho, do egoísmo, do individualismo. Paulo aqui está abrindo os nossos olhos. O nosso oferecer do corpo, do tempo e da vida depende a quem oferecemos. Ali encontramos ou prisão ou libertação. Veja o versículo 19. Fala em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam, isso é culto, os seus membros, para que sejam servos da justiça para a santificação. Queridos, isso é fundamental. Claro que nós sabemos que o desafio é grande, o caminho é longo. Claro que nós sabemos que somos imperfeitos e que teremos dificuldades nesse processo todo. Mas há um caminho para nós. Há um alvo, há um horizonte. Há uma razão de a gente deixar a escravidão do passado, que só nos aprisiona, para agora nos pormos em liberdade, por meio de Cristo, oferecendo-nos a Deus, e o corpo inclusive, tudo o que temos e somos. Aquele que nos faz verdadeiramente livres. E se fôssemos olhar esse capítulo 12 de Romanos, que estamos examinando, a partir do versículo 9 até o versículo 21, a gente tem a ideia do que é ser livre em Jesus e como se dá o comportamento de alguém que assim é. E chegamos ao versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Duas palavras Paulo aqui vai destacar: uma não acomodação e uma busca da santificação. Uma não conivência, uma não complacência, um não amoldar-se a esse sistema que está posto. E mais do que isso, no sentido positivo agora, uma busca por uma nova vida. Israel ouviu isso de Deus da mesma forma lá no Deuteronômio, no Levítico, no Pentateuco. Todas as vezes que Deus fazia o seu povo caminhar de um lugar para o outro, Deus dizia o seguinte: guardem a minha lei, cuidado com o entorno de vocês, não imitem as obras deles, porque vocês vão parar no lugar em que eles pararam. Mantenham a fé de vocês, guardem-se. Levítico 18:3 diz isso, 2 Reis 17:15 diz isso, Ezequiel 11:12 diz exatamente isso. Mas isso não aconteceu só com o povo de Israel. Jesus também incentivou uma ruptura com o modelo de vida daquele tempo. Quando, por exemplo, ele disse para os discípulos: entre vocês não é assim, maior o que serve. Ou como quando ele disse, questionando a oração do hipócrita e do gentio, ele diz: não sejam como eles. Uma ruptura. Uma ruptura.
Algo interessante a respeito dos verbos nesse versículo 2. Todos estão no imperativo, na voz passiva. A gente sofre uma ação. O que indica, por outro lado, que é uma ação constante, que deve ser observada em nossa vida. Quer dizer, você não deixa os padrões do mundo quando nasce de novo pela fé em Cristo. Você precisa, todos os dias, ter a mente renovada, e essa mente renovada gera uma transformação que te faz experimentar a vontade de Deus não como inimiga, mas como boa. Mas é um processo. E por que Paulo fala disso aqui? Porque o ser humano é imitador por natureza, e é assim que ele é educado. A questão é quem eu vou imitar. Não é ser, mas quem ou o quê. Veja a palavra transformação aqui, transforme. Qual é o sentido dela? Essa mesma palavra grega foi usada quando, por exemplo, Jesus transfigurou-se. Teve uma mudança a ponto de quase virar luz. Não é qualquer mudança que se está falando aqui, quando a palavra transformação é mencionada. E aí eu poderia perguntar a você, qual o sentido da vida? Por que eu existo? E a minha resposta a essa pergunta vai depender do padrão em que fui formado ou no qual tenho vivido, porque é ele que define para mim um sentido de vida. Então o que Paulo está querendo fazer? Recuperar nossa identidade. Vocês são filhos de Deus, salvos por um Deus misericordioso, que deu tudo para vocês, que iluminou o entendimento de vocês, que fez vocês nascerem de novo. Portanto, vivam desse jeito, porque é o viver coerente que vocês podem ter. Mas, na verdade, quando eu paro à noite em casa, ou quando na minha família surge uma crise, eu pergunto, qual a razão de viver? Quem sou eu? Para que eu existo? Depende do padrão em que você foi formado, ou no padrão, ou sistema em que você tem vivido. Porque a pressão desse mundo para ser e parecer é grande. Você tem que se adequar aos rótulos, você tem que se adequar àquilo que para esse padrão do mundo é importante. Mas Paulo vai mostrar uma coisa aqui, que esses padrões, o mundano e o cristão, são incompatíveis. Um autor muito conhecido, Karl Barth, considerando o status quo, o tempo presente, pelo menos o mundo daquele tempo, ele sugere, a ética cristã é uma ruptura, é uma grande confusão, porque é uma inversão completa de valores. E é inevitável que o cristão nesse mundo, seja luz, seja sal, ou atraia para si grande oposição. E não é pela violência, mas é pela forma que ele vive, é pelo seu padrão. E aqui eu lembro de Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 1, versículo 20, Paulo diz, onde está o inquiridor deste mundo? Veja bem. Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. A igreja é chamada, de uma certa forma, a ser uma espécie de contracultura, a fazer uma reflexão mais profunda do que os veículos de comunicação às vezes nos querem sugerir. Olhar as coisas um pouco mais embaixo. E prestar atenção no valor da vida. Mas atenção, somente uma mente renovada, como o texto diz no versículo 2, pode experimentar e comprovar a vontade de Deus como uma coisa boa, porque do contrário a vontade de Deus será sempre um problema, um peso, um fardo, uma proibição, um limite, um controle. Mas uma mente renovada que foi visitada pelo Espírito de Deus e que se tornou livre, não quer mais ser escravo do pecado e dos vícios. Ela não quer mais. Ela já sofreu bastante. Eu fiquei muito tocado nesses dias, caminhando numa praça com a minha esposa, passou por mim um jovem com seu cachorro, e ao passar por mim,
ele fez menção de me cumprimentar, eu cumprimentei ele, não me recordei de quem era no momento. Aí a gente deu a volta, ele de novo passou por mim, me cumprimentou, alegre, aparentemente até quis me abordar, mas seguiu o seu caminho e eu também. Cheguei em casa, ele me manda uma mensagem pelo Instagram, no inbox. Pastor, hoje eu tive vontade de lhe parar. Pastor, o senhor lembra quando vocês abriram um trabalho lá na Restinga? Pois é, pastor, eu estava lá, eu era um menino pobre, junto de uma família de mais 3 ou 4 filhos, não lembro. Morávamos numa vila, os traficantes roubaram nossa casa, a igreja nos ajudou, mas mesmo assim os traficantes roubaram nossa casa e no fim o irmão doou a casa para a gente. Restinga. Pastor, se Deus não tivesse me salvado, pastor, hoje eu estaria no tráfico, era meu destino, pastor. Hoje eu desenvolvo aplicativo para iOS. Trabalho e moro no bairro Montserrat. Estou casado, pastor. Com uma filhinha agora. E aí ele me cita aquele texto. Como esquecer os benefícios de Deus na minha vida. Pastor, esse meu filho que está nascendo, ou filha, não lembro, ele também é resultado do que Deus fez na minha vida, porque se Deus não tivesse me salvado, eu não teria casado com essa pessoa e, consequentemente, o meu filho não teria nascido num ambiente saudável. Pastor, como esquecer isso? E ele termina a frase dizendo, eu também quero que um dia meu filho me veja como um homem de Deus. Então, são coisas que não são do âmbito da teoria. São coisas que a gente vê e experimenta. Não é possível esquecer quando Deus cruzou o nosso caminho, mudou nossa história, perdoou os nossos pecados. Uma mente renovada. Por que uma mente renovada? Agora, por favor, abra comigo Romanos capítulo 1. Por quê? Por que uma mente renovada? Como é a mente não renovada? A mente não renovada é descrita por Paulo aqui no capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 18, que quando a gente lê, a gente olha o jornal de hoje. O que faz o ser humano que não tem uma mente renovada? Ele adora a criatura em lugar do Criador. Ele troca a glória do Deus invisível por imagens. Ele acha que uma pedra, um pedaço de pau vai responder aquilo que o Deus vivo pode responder, embora invisível. E o versículo 25 de Romanos 1 chega a dizer, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Agora veja, versículo 26, por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Versículo 28 é o principal. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. A gente olha para algumas pessoas hoje e não consegue imaginar como é que elas chegaram ao ponto em que chegaram. Porque quando a nossa mente é pervertida, quando a nossa mente tem esse tipo de corrupção, a gente chega num destino que lá atrás a gente não imaginava. E o que se faz então com essa mente? Se pratica, o texto diz, coisas que não convêm. E essas coisas começam listadas no versículo 29. Injustiça, perversidade, avareza, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, difamação, calúnias. E a lista segue. Porque essa pessoa não tem um sentido maior de vida, ela sobrevive. Ela faz o que está ao seu alcance, o que ela acha melhor. E até às vezes ela é bem intencionada, mas a sua mente está obscurecida. Então ela lê o mundo com esse viés. E ela não chega no mesmo destino.
Mas Paulo aqui em Romanos 12 nos fala de uma mente renovada. Essa renovação, meus irmãos, não é teórica, não é através de um curso e nem de uma pregação, necessariamente, mas é pela ação do Espírito Santo de Deus e pela palavra. Quando a gente lê sobre o papel do Espírito Santo em 1 Coríntios 2,14, a gente entende que a mente não regenerada não entende as coisas de Deus, porque eles são loucura, porque ela não pode discerni-las, porque elas são discerníveis espiritualmente. Mas quem recebeu o Espírito de Deus consegue entender e compreender. Como diz Paulo em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Ou Efésios 4,20, ou Colossenses 3,9, ou em especial Tito 3,5, que diz que nós somos lavados pelo atuar renovador e regenerador do Espírito Santo. Alguma coisa sobrenatural acontece na vida de alguém que é visitado pelo Espírito Santo de Deus. Sua mente é renovada e é feita livre. Mas além dessa pessoa do Espírito que atua em nós, que vive em nós, os que cremos, a palavra de Deus, como espada do Espírito, também atua nesse sentido. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele se alegra e diz: que bom que vocês receberam a minha palavra, não como uma palavra humana, mas como palavra de Deus, que de fato é, e ela está operando com eficiência em vocês. E assim, em outras passagens, a gente vê o poder da palavra de Deus na vida de uma pessoa. Qual é o processo, então? Veja bem. Primeiro, somos renovados na mente, através da ação do Espírito Santo e da palavra de Deus. Segundo, tendo a mente renovada, a gente passa a discernir e aí desejar a vontade de Deus. E por fim, e somente então, uma transformação tem lugar em nossa vida. Ou seja, você não é transformado porque passa a frequentar uma igreja, você é transformado por Deus, por sua palavra, e essa transformação se dá na mente, e essa mente te faz agora lidar com a palavra de uma outra maneira, não como uma coisa te inibindo, mas como uma coisa te instruindo. E por fim, quando você percebe, você é uma outra pessoa. Veja esse termo aqui, experimentar, do versículo 2. No grego é domikazo, significa descobrir o valor de alguma coisa, colocando ela em prática ou testando ela na prática. De fato, é uma experiência que a pessoa tem. E aqui, eu acabo lembrando de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 19, quando essa mesma palavra é usada. Lá diz o seguinte: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. É a palavra domikazo, uma experiência prática. E aqui caminho para o fim. Nós nos detivemos nos 2 primeiros versículos desse capítulo. Nós não vamos aprofundar os versículos 3 a 5. Mas é curioso que depois de falar de uma mudança de mente, Paulo caia de cara na vida comunitária. Uma das primeiras coisas em que os cristãos precisam ter a mente renovada e a vida transformada, meus irmãos, é na forma como a gente vive com os membros diferentes da família cristã. Paulo já tinha dito que os cristãos romanos pensavam de si além do que convinha. No capítulo 11, Paulo lida com esse assunto. O fato de a gente ser amado de forma incondicional pelo Deus que criou todas as coisas, meus irmãos, atenção, já nos torna especiais o bastante. A
gente não precisa imaginar que pertence a uma família especial, uma classe especial, ou nasceu num lugar especial, para a gente achar que é uma pessoa especial. Paulo está advertindo agora os crentes romanos para que não se considerem cristãos de primeira divisão, de primeiro nível. E considerem, infelizmente, pessoas de outros lugares, ou de diferentes culturas, ou níveis socioeconômicos diferentes, como pessoas de segundo nível. Por isso, o versículo 3 começa: ninguém pense de si além do que convém. E é por isso que depois, no capítulo 12, versículo 9 em diante, Paulo lida com questões bem pessoais, no meio da comunidade. Como, por exemplo, no versículo 16, ele diz: tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Havia pessoas com dificuldade de receberem serviços humildes de outros irmãos. Havia pessoas que se achavam de um nível superior. Essa passagem agora do versículo 3 até o 15 é uma das duas famosas passagens, a outra é 1 Coríntios 12, em que Paulo recorre à figura do corpo, com os seus membros e órgãos, para tentar falar para a gente o que é a igreja. E que ela é constituída de membros que são muito diferentes, mas ela é um corpo unido. Vejam a expressão: um só corpo em Cristo, versículo 5. Aqueles que estão em Cristo, os membros do seu corpo, compõem a humanidade renovada de Deus. Porque isso é a igreja, é o novo mundo. É a nova humanidade, restaurada lá do Éden. Porque é essa humanidade regenerada que vai ou habitar o céu, ou Deus vai vir e descer para a terra renovada e vai viver entre nós. Não quero me ocupar aqui agora do lugar, porque lugar é um termo para nós importante. Espaço, física, tempo, matéria, para nós isso é importante. Para Deus o que é? O fato é que essa regeneração, esse povo de Deus, esse santuário de Deus, esse povo regenerado é a nova comunidade de Deus com quem Deus vai viver, é a nova humanidade que Deus está criando. Ou seja, a figura do corpo e dos membros não é simplesmente uma ilustração feita ao acaso, só para usar uma metáfora. Muito importante isso. Ela foi projetada para falar da nova vida humana que a igreja deve viver e exibir ao mundo. A unidade da igreja não se baseia simplesmente numa crença generalizada de que todos são importantes. Isso é muito óbvio. A unidade da igreja se baseia no fato de que todos os cristãos têm a mesma fé dada por Deus por meio de Jesus. E por isso, somos um só corpo. Deus deu a cada cristão a mesma fé em Jesus como Messias ressurreto. Independentemente de quanto as pessoas sejam diferentes em temperamento, formação, chamado, habilidade, cultura, todos os cristãos compartilham essa fé. E essa é a base da sua unidade e cooperação. E é por isso que Paulo usa uma expressão muito consistente: somos membros uns dos outros. Queira você, saiba disso ou não, nós pertencemos uns aos outros no plano de Deus. E não somos nós que escolhemos isso. E aqui, por isso talvez, Paulo tenha lidado com a vida comunitária logo depois de falar de uma mente renovada, porque talvez essa é uma das grandes dificuldades ainda da comunidade cristã, de se entender comunidade. Eu confesso que eu tenho muito receio do momento em que estamos vivendo, no sentido do que ele vai causar em relação à minha leitura de vida e mundo. Cada um na sua casa, cada um na sua, cada um sendo autossubsistente, sendo necessário a si mesmo, cada um na sua. Delicado.
Essa é uma lição que a igreja de nossos dias precisa aprender de novo. O mundo à nossa volta adora nos compelir à desunião, ao isolamento, às rupturas, ao ciúme, à inveja, às facções, às divisões. É o natural do que está aí fora. Brigas nas redes sociais o tempo inteiro. Nós precisamos, como igreja, de uma transformação. Uma vida mais comunitária. O interesse maior pelo nosso irmão. Uma preocupação maior com quem está do nosso lado. Uma preocupação maior com quem a gente não viu mais. Precisamos ser transformados, tendo a nossa mente renovada mais uma vez, mas também oferecendo o nosso corpo como sacrifício vivo. A sua decisão pode ser não. É uma escolha que você faz. Mas a sua decisão também pode ser sim. Eis-me aqui, Senhor. Desse modo, meus irmãos, à medida que vamos aprendendo essas lições sobre unidade, talvez a gente possa também descobrir como colocar isso em prática. Eu tenho muito receio hoje com as discussões de ordem doutrinária, filosófica, teológica, discussões que se dão num nível meramente intelectivo. Mas a gente não experimenta a vida em Cristo. A gente tangencia a doutrina porque a doutrina tem uma finalidade, uma vida nova. Mas a gente gasta um bocado de energia na argumentação. Mas o nosso corpo, como um todo, nem sempre é oferecido como um sacrifício vivo para serviço, para amar, para viver o Evangelho. Eu queria orar com vocês hoje, queria orar pela comunidade cristã como um todo, porque vivemos um tempo desafiador. Talvez desafios de ordem mais primária, como comida, trabalho, saúde, é onde as pessoas estão gastando o seu tempo e a sua energia. E faz sentido. Faz sentido. Há outras necessidades de ordem emocional que também estão abalando muitas pessoas. A solidão, a falta de perspectiva, o medo, a ansiedade, o pânico, também são desafios do nosso dia a dia. Mas eu vim aqui para lembrar você, meu amigo, minha amiga, você foi salvo em Jesus. Você recebeu uma nova vida em Cristo porque Deus foi misericordioso e continua sendo. E Deus deu uma bela vida para você, uma vida em abundância. Para você não só viver essa vida, experimentar ela, mas dividir essa vida com outras pessoas ao teu redor. Pastor, mas eu estou me cuidando da pandemia. Eu sei, eu também estou. Mas sempre tem alguém mais carente do que a gente. Sempre tem alguém mais necessitado do que nós. Sempre tem alguém que a gente possa ajudar, mesmo quando a gente espera ajuda. Porque Deus nos deu amor para isso, capacidade para isso, consciência para isso. Para a gente não servir mais a nossa velha vida egoísta, soberba, vaidosa, indiferente, que só olhava para o seu umbigo. Deus nos mostrou que a vida assim não faz sentido. Ela é vazia. Ela é sem sentido. E ela gera cada vez mais escravidão. Então eu vim dizer para você isso hoje à noite. Ofereça de verdade a sua vida a Deus, como sacrifício vivo, agradável, como sacrifício santo. E não se conforme com esse sistema. Não diga, é assim mesmo. Não se amolde.
Não se conforme. Diga: Deus, muda a minha vida. Abre os meus olhos, Senhor. Não deixa eu morrer com essa indiferença, com esse ódio que a gente vê transparecido em todo lugar. Não deixe isso entrar na minha família. E atenção, entra. Os filhos pegam isso muito bem. Aí como pegam? Porque a gente não consegue deixar de ser o que a gente é. E aí a gente começa a perceber que além de nós, tem gente no nosso redor. Que a gente tem uma responsabilidade por eles. Nossos filhos pequenos. O futuro deles. Ou você vive a vida de qualquer jeito e espera daqui a 20 anos para ver como é que vai dar. Não, você tem que calcular a torre, onde eu quero chegar. Quero me aventurar com a minha família, pagar para ver. Ou você quer temer a Deus, pedir que Deus te abençoe. Baixa a tua cabeça nesta noite. Eu peço que o Espírito Santo, nesse lugar, fale com a tua vida. Você não veio hoje à noite aqui à toa. A palavra de Deus nunca volta vazia. Eu conheço pouco da vida de vocês. Não há nenhuma mensagem endereçada aqui. Mas uma coisa eu sei. Deus conhece a todos nesse lugar. E você não está ouvindo isso por nada. Não, você não está. A palavra de Deus, ela vem para mudar a nossa mente. Para abrir os nossos olhos. Por quê? Porque ainda há alguma coisa que eu posso fazer. Deus não se atrasa. Deus, ele chega às vezes em momentos críticos. Mas ele chega com misericórdia. Para orientar o nosso viver. Pai, nesta noite, eis aqui a tua palavra, e eis aqui os nossos corações, Senhor. Obrigado por tuas misericórdias. Sem elas nós teríamos consumidos. Obrigado porque não depende de quem corre, de quem é mais justo, de quem paga mais, de quem tem um berço cujo sobrenome é famoso. Todos são pecadores e é com base na tua misericórdia que o Senhor nos salvou, nos amou e nos deu uma nova vida. Por isso, Senhor, eis aqui a nossa família, eis aqui o nosso corpo, nossa mente, nosso trabalho, nossos recursos, nosso tempo. Eis aqui a minha vida, Senhor, como um culto na tua presença. E que esse culto seja para ti, não para o mundo, não para os holofotes, mas para ti, Senhor. Para ti, Senhor. Renova a minha mente. Se eu tenho vivido em pornografia, renova a minha mente. Se eu tenho vivido em ódio, renova a minha mente. Se eu tenho vivido em medo e ansiedade, renova a minha mente. Se eu tenho sido avarento e ganancioso, Senhor, renova a minha mente. Eu preciso, porque isso está me conduzindo. O que eu penso me dirige, eu te peço, renova a minha mente. Eu preciso de ti, Jesus. E então me transforma. E que eu possa experimentar a tua boa vontade. Pai, abençoa os meus irmãos hoje à noite aqui, abençoa cada um que chegou nesse espaço. Que o teu poder, o poder do teu Espírito e o poder da tua palavra possam causar a mudança que só tu podes fazer na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Sabe que tem coisas na caminhada cristã que elas
são para nós um verdadeiro desafio. E um dos desafios é, às vezes, a gente sair da zona de conforto. Esses dias eu conversava com os jovens, na verdade ontem, sobre o mito da caverna de Platão. Quando lá Platão mostrou que as ideias estão acima do concreto e às vezes a gente só tem a percepção do concreto e perde de vista as ideias. E estava lá Platão dentro daquela caverna achando que tinha descoberto tudo, mas de repente ele começa a olhar para fora e ver que tem luz lá fora. E para sair de onde ele está, ele tem que fazer um grande esforço. Tem que escalar, escarpar aquela caverna. E quando ele sai ainda do lado de fora, ele se depara com uma luz tão intensa que ele fica cego, porque ele não está acostumado a ver. Mudanças em nossa vida às vezes têm isso. Elas são dolorosas, difíceis. Sair do automático e da zona de conforto é doloroso. Tomar decisões importantes é doloroso. Mas quando você chega lá do outro lado e tem essa luz e a consciência de que você era escravo na verdade e que você pode sair daquela condição, você vê como é importante enxergar. Uma das coisas que eu tenho pedido a Deus para nós, para essa comunidade: Deus, dá-nos entendimento, nos liberta de todo engano, toda cegueira. Por mais dolorida que a jornada possa ser, quando a gente tem que tomar decisões difíceis, mas que visam o nosso bem ali na frente, o Senhor nos dá graça para isso, nos ajuda. E essa é a minha oração por você hoje, sabe? Não vale a pena ficar com um pecado que escraviza. Não vale a pena viver com vício, destruir o teu corpo, destruir teu casamento, destruir a saúde da tua mente. Não vale a pena. Eu citei agora na oração a área da pornografia. Provavelmente nesse lugar aqui mesmo, muitos estão envolvidos com isso. É o que as pesquisas indicam. Ninguém vê, ninguém sabe, mas você sabe. E você sofre por isso. É uma prisão. É uma cadeia. Você tem culpa, você tem medo. Você tem medo do casamento. Mas Jesus veio para libertar, Jesus veio para perdoar, Jesus veio para iluminar e renovar uma mente para que você seja livre. E passe a ver a vontade de Deus como uma coisa boa e não como uma prisão. Prisão, o pecado faz. O Filho torna a pessoa livre. Livre. Pai, nesta noite, sonda o nosso coração e nos conhece. Trabalha na vida do meu irmão, da minha irmã. Que essa tua luz, pelo poder da tua palavra, nos ilumine e transforme. E que tu possas, Senhor, perdoar os nossos pecados. Nós somos pecadores. Nesse lugar aqui todos nós somos. Mas nós nos agarramos no teu Filho Jesus. Nós nos agarramos no teu Filho Jesus, nosso Redentor. Abençoa a semana de cada um de nós em meio aos desafios, nos dá graça para viver essa vida para a qual tu nos dás os meios, nos dás o poder, a lucidez e a mente renovada para experimentarmos a oração, a leitura da Bíblia, o testemunho cristão, o amor ao próximo, a paz no lar, a humildade para com aquele que me ataca, a paz na família. Sim, Senhor, toma o teu lugar.